Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Com alegria, mais uma vez, estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. Vocês já perceberam que nós agora estamos também com uma série de vídeos na qual nós contamos a história do Santo do Dia, para que você conheça um pouquinho mais, tá bem? Vai lá, já tem aqui o Santo do Dia, que hoje nós celebramos São Martinho de Tours. Vai lá para você conhecer um pouquinho da história dele, que é bem legal, e assim você vai também aprendendo sobre a vida dos santos, que fazem parte da nossa realidade católica, fazem parte também da nossa convivência. Então, por isso, peçamos a intercessão de São Martinho, para que possamos escutar bem a palavra de Deus, e eu te convido a ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor lhe respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho que acabamos de escutar, então, nos apresenta várias realidades, mas vamos aqui para a gente entender um pouquinho cada uma delas e trazer para nós esta mensagem. Jesus, então, começa dizendo que é inevitável que nós não façamos escândalos, né? E ele fala isso. Ai daquele que produz escândalo. E o nosso Senhor faz uma advertência aqui em torno disso. É melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e atirasse ao mar, se jogasse no mar, do que escandalizar as pessoas. Isso aqui é importante para que a gente compreenda, porque nós devemos ter uma vida ilibada. É claro que, diante das situações, muitas vezes não conseguimos, mas devemos lutar para vivermos uma vida mais santificada. Por isso que nós estamos também conhecendo um pouquinho mais os santos e aprendendo com eles. Então, diante disso aqui, quantas e quantas vezes uma pessoa que promove um escândalo, ela afeta e ela faz com que aquilo atinja diretamente a fé do outro, né? Exemplo, se um sacerdote venha cometer um escândalo, a gente sabe das consequências disso tudo, né? Então, por isso que é importante que nós aprendamos disso aqui do nosso Senhor. Depois, Jesus vai dizer assim, aí ele vai na sequência dizer: prestai atenção, se o teu irmão pecar contra ti, repreende, chama atenção, olha, não está certo, tal, né? Dentro desse sentido. Se ele se converter, perdoa. Nós somos chamados ao perdão constantemente. E aí, se ele pedir perdão e pecar várias vezes contra você, também é chamado a perdoar sempre. Aqui Jesus está dizendo disso, para que nós possamos perdoar sempre, né? E depois o nosso Senhor vai dizer para nós, a partir daquilo que ele escutou dos discípulos, o discípulo dizendo para ele: Senhor, então aumenta a nossa fé. E aí Jesus vai dizer para nós, né, dizendo para os discípulos: se vós tivesseis uma fé pequena, mesmo que minúscula, talvez do tamanho de um grão de uma mostarda, poderia pedir a esta amoreira: arranca-te daí e atira-se ao mar, que ela obedeceria. E aí, meus irmãos, é isso que nós precisamos aprender a fazer, a partir da fé, para que nós possamos perdoar, para que nós não causemos escândalo a ninguém. E ao contrário também vale. Cuidado com o escândalo, para que assim nós possamos perdoar as pessoas e pedir perdão das nossas realidades, para que possamos viver também a nossa fé com mais coerência. Este é o sentido da leitura de hoje, por isso que é bonito, né? Que nós prestemos atenção sempre naquilo que a palavra de Deus nos fala, porque ela aumenta a capacidade de abertura do nosso coração. E vamos compreendendo que quanto mais eu estou vivendo para Deus, mais a graça acontece em mim, mais eu me converto, mais aumenta a minha fé e mais eu sou testemunho dessa fé para com o mundo.
Então, meus irmãos, oremos por aqueles que escandalizam a igreja de Jesus, tenhamos fé no nosso Senhor e peçamos perdão também para aqueles que nos ofendem, e nós, quando ofendamos alguém, também peçamos perdão. Perdoar sempre, porque essa é a base da nossa realidade de cristãos. Que Deus nos abençoe. E para terminar então o vídeo de hoje, quero te convidar, vá lá no outro vídeo também para que você aprenda um pouquinho mais sobre o santo do dia, que é bonito, para que você conheça São Martinho de Tours, que nós estamos celebrando hoje. Tá bem? Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.